Muito bem-vindos todos e todas. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História comigo, professor Valgue Silva Pimentel. Na aula passada, falamos aí sobre a sociedade e a economia mineradora do século XVIII, né, aqui no Brasil Colônia. Finalmente encontraram ouro aqui no Brasil, né? E aí, o fato de encontrarem ouro aqui no Brasil possibilitou toda uma organização em torno aí dessa economia aurífera, como a gente comentou na aula passada. Era necessário que Portugal fiscalizasse, né, essa retirada, né, desse minério, fiscalizasse toda a cobrança de impostos, como a gente comentou, a gente falou do quinto, da derrama, falando da captação dos impostos, né, aí em torno da mineração. Falamos aí da organização do Distrito Diamantino, de uma organização bem rígida, de passagem, e além, né, de todo esse fator aí do controle sobre a mineração, aqui na América Portuguesa, falamos também sobre a sociedade. Né? Falamos como era dividida a sociedade mineradora. Lembre-se lá que a partir da mineração o Brasil começou, né, a ganhar um ar mais urbano, porque em torno das zonas de mineração começaram a surgir as vilas, e em virtude disso que a sociedade começa a se dinamizar. Né? Falamos que lá, em termos de sociedade, nós tínhamos os grandes mineradores, que eram grandes senhores de escravos, né, proprietários, né, trabalhadores escravizados. Havia também os grandes comerciantes que lucravam muito em torno da mineração. Lá do que aquilo que a gente pode chamar de classe média, havia lá os médios e pequenos comerciantes, havia os copeiros, militares, profissionais liberais que começam a surgir nesses núcleos urbanos. Estavam lá os desclassificados do ouro, né, que eram os brancos pobres, geralmente tentavam ali ainda encontrar algum ouro onde já tinha sido explorado, né, os chamados faiscadores. Por fim, estava a mão de obra escravizada, né, lá na base dessa pirâmide social. Além disso, falamos também sobre as manifestações artísticas, ressaltando aí a importância do barroco, né, do arcadismo também, porém o barroco, sem sombra de dúvida, é o movimento principal em termos de escultura, pintura, arquitetura ali das igrejas, né, que surgem lá em Minas Gerais. E aí, por fim, finalizamos comentando sobre as consequências dessa economia aurífera aqui no Brasil. E dando prosseguimento, vamos falar então agora dos movimentos anticoloniais. Saúdo aí a Marcele, né, o Ian que estão aqui com a gente. Tem uma gente chegando agora. Cadê? Luane Ribeiro, seja bem-vinda, Luane. Que bom aí que você conseguiu entrar. Espero que mais gente chegue, né? Enquanto a galera vai chegando, vamos lá, então, dando início aí na nossa aula, né? Uma reposiçãozinha de aula aí referente ao sábado. Mas vai ser bom mesmo, né? Para a gente conseguir avançar um pouquinho mais no conteúdo, falando um pouquinho desses aspectos. Então, vamos lá, vem comigo e vamos entender um pouquinho sobre os movimentos anticoloniais. Bom, meus amigos e minhas amigas, você lembra, né, que o Brasil é uma colônia? Nós éramos uma colônia de Portugal, que era aí a nossa metrópole. E aí, por muito tempo, como falamos, a colonização ficou restrita ali à região do litoral, né, devido à agricultura, cana-de-açúcar, tabaco, etc. A mineração possibilitou um período, um processo de interiorização da América portuguesa. Né? Então, quer dizer, a colônia começou a se interiorizar mais, saiu um pouco do litoral e foi mais para o interior, certo? E o que acontece? A partir do século XVIII, o mundo começa a mudar. Nós já falamos sobre isso, né? Que no século XVIII surgiu o quê? O iluminismo. Do iluminismo, aquele conjunto de ideias contextuantes do regime, vai surgir o quê? A independência das 13 colônias inglesas, vai surgir a Revolução Francesa, e esses processos históricos que estão acontecendo na América do Norte e na Europa, uma hora ou outra vão acabar esbarrando aqui no Brasil, vão acabar chegando também e influenciando a nossa história. É por isso, justamente, que essas ideias, juntamente com essas revoluções, vão inspirar os primeiros movimentos que vão contestar a dominação portuguesa. Porém, claro, antes da gente falar dos movimentos que contestam a dominação portuguesa, é importante falarmos um pouquinho sobre as revoltas nativistas, certo? Então, na aula de hoje, falaremos das revoltas nativistas, que vão ser revoltas dos colonos contra a coroa portuguesa. Não vão querer emancipação ainda, mas já vão ser revoltas que vão demonstrar, né, que os interesses dos colonos agora são diferentes dos interesses da metrópole. E, por fim, a segunda parte da aula, que vai ser, de fato, as revoltas emancipacionistas, que vão ser revoltas, sim, exigindo a independência. Mas será que a independência do Brasil? Bom, é isso que a gente vai ver, então, na aula de hoje. Para a gente entender esse conjunto de revoltas que a gente vai começar a falar, é importante ter em mente algumas coisinhas. Primeiro,
e tem em mente que a partir do século XVIII começa a entrar em crise o sistema colonial. Então, aquele velho sistema, metrópole, colônia, pacto colonial, Larissa Almeida chegando, boa tarde, seja bem-vindo. Então, aquela relação metrópole-colônia, pacto colonial, né, o exclusivo colonial, a questão do monopólio comercial que a metrópole exercia na sua colônia. Enfim, essas características começam a entrar em crise devido a essas novas ideias, devido também, né, a essas revoluções e devido também a questões de dificuldades econômicas que Portugal começa a sentir. Né? Apesar de Portugal arrecadar muito ouro, né, devido à exploração aurífera no Brasil, boa parte dessa arrecadação de ouro acaba parando nas mãos inglesas. É isso aí. Portugal se endivida bastante com a Inglaterra, o Tratado de Methuen, também chamado Tratado de Pano de Vinhos, e decorrência disso que boa parte desse ouro acaba parando nas mãos da Inglaterra. Então, quer dizer, essa crise do sistema colonial também é propiciada devido a uma crise que Portugal está vivenciando. E isso vai possibilitar esses movimentos, beleza? Além disso, também é importante falarmos da construção de uma consciência regional e nacional. Antes de ser brasileiro, o que nós tínhamos aqui? O ser mineiro, o ser baiano, o ser pernambucano, etc. Então, é importante dizer que essas revoltas pela emancipação vão querer, antes de tudo, a emancipação das suas capitanias, das suas regiões, dos seus estados, e não ainda a independência do Brasil. Por quê? Ainda não existe a consciência nacional. A consciência nacional vai surgir muito tempo depois. Então é importante ter em vista isso. Existia uma identidade regional. Por exemplo, existiam identidades regionais, mas não existia ainda uma identidade nacional. Beleza? Contribuíram na formação dessa consciência regional, o quê? Né? E essa consciência também dessa revolta, esses interesses de se revoltar, contribuíram às revoltas, bem como também a vinda das ideias liberais. Né? Então, as revoltas nativistas já vão trazer aí o interesse em se revoltar contra a dominação metropolitana e também as ideias liberais, as ideias trazidas pelo iluminismo, como a gente já comentou nas aulas anteriores. Tá? Então, o iluminismo, Revolução Francesa, independência das 13 colônias inglesas, vão ser também fundamentais para a chegada dessas ideias aqui no Brasil e vão fomentar esse interesse, essa vontade de se construir aqui, né, estados independentes. Beleza? Muito bem. E aí, como eu falei, vamos começar a falar primeiro das revoltas nativistas. Então, como a gente comentou, essas revoltas nativistas não querem ainda a emancipação, beleza? Mas essas revoltas querem o quê? Querem melhorar, muitas vezes, a qualidade de vida, melhorar os interesses dos colonos. Eles se revoltam contra a metrópole por algumas pautas específicas, por alguns interesses específicos, mas ainda não pela independência. Vamos entender falando um pouquinho delas. A primeira das revoltas que a gente vai citar é a revolta de Beckman, 1684, século XVII. Acontece ainda no Maranhão, certo? Era o estado do Maranhão. Nessa época, o Brasil era dividido em dois, tá? Existia o estado do Maranhão, pegando a região do Maranhão, mais a região da Amazônia, e existia o estado do Brasil, que era o restante do Brasil, né? Lá do Ceará para frente, né? Até o sul, no caso. Então, era o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Depois, o estado do Maranhão virou o estado do Maranhão e Grão-Pará, depois virou o estado do Grão-Pará e Maranhão, né? Depois, o Brasil tornou-se independente, e aí vai fazer parte do Brasil. Então, isso que a gente chama América Portuguesa, porque o Brasil não era unificado como uma colônia, certo? Eram duas colônias aí. A revolta de Beckman acontece no estado do Maranhão, na capital São Luís, para ser mais exato. O que acontece? O Maranhão, os colonos do Maranhão, para ser mais exato, existiam várias dificuldades na obtenção da mão de obra escravizada. Então, chegavam poucos escravos na região do Maranhão. Por quê? A maior parte dos escravos ia para abastecer as lavouras, né, canavieiras, da cana-de-açúcar, uma porcentagem lá para a região da Bahia, mas no Maranhão chegavam poucos trabalhadores escravos. Isso era uma dificuldade enfrentada aí por esses colonos. Além também que esses colonos tinham dificuldade no escoamento de sua produção. O que os colonos maranhenses faziam? Eles produziam, por exemplo, arroz, produziam algodão, cacau, também era muito produzido aí pelos agricultores do Maranhão, dos colonos do Maranhão. E aí, pelo Pacto Colonial, eles produziam essas monoculturas, e essas monoculturas tinham que ir para onde? Para Portugal. Era a regra.
Só que eles não conseguiam mandar essas mercadorias para Portugal. Então, eles tinham muitas dificuldades em termos de mão de obra, em termos de escoamento de sua produção. Tinha que ir para Portugal, mas não tinha que levar para Portugal. E aí, como é que eles ficavam, né? Então, perceba, aí começa a surgir então, o interesse de revolta. Em 1862, Portugal chegou a criar a Companhia de Comércio do Maranhão, que ia ter um monopólio sobre o comércio de trabalhadores escravizados no Maranhão e também um monopólio sobre o transporte desses produtos do Maranhão para Portugal, certo? Assim era a proposta. Mas, na prática, acabava não acontecendo isso, porque a Companhia de Comércio do Maranhão era uma companhia muito fraca, né? Não conseguia abastecer de mão de obra do Maranhão, também não conseguia levar todos os produtos para Portugal, como era interesse aí dos colonos maranhenses. Então, os colonos maranhenses se viram então, abandonados pela colônia, né, pela coroa portuguesa. É em virtude disso que, em 1684, Manuel Beckmann, que era o senhor de engenho da região do Maranhão, decidiu liderar uma revolta contra a administração portuguesa. E aí, perceba, o que eles queriam? Basicamente, um melhor abastecimento dos trabalhadores cativos, escravizados, e queriam também melhores condições aí para escoar a sua produção para Portugal. Era isso, perceba que eles não queriam dependência, mas queriam melhores condições, né? Manuel Beckmann vai se liderar esse movimento, por isso que é a revolta de Beckmann. Eles vão destituir o governo local, certo? O governador local, vão inclusive expulsar os jesuítas. Vocês lembram quem eram os jesuítas? Os jesuítas eram o quê? Eram religiosos, eram missionários que vinham para o Brasil para catequizar a população indígena, né? Em regra. E aí o que acontece? Na falta de trabalhadores escravizados, esses colonos maranhenses escravizavam os nativos indígenas. Só que os jesuítas eram contrários à escravização do indígena. Tanto é, inclusive, que pouco antes, 1660, foi baixada uma lei, né, proibindo a escravização indígena. E aí, diante disso, quando eles tomaram o poder aqui no estado do Maranhão, os revoltosos também vão expulsar os jesuítas. Expulsam os jesuítas do Maranhão e começam a escravizar a população indígena, certo? Aqui, né? Permitir a escravização de indígenas. Feito isso, tomaram o poder, mandaram um grupo de representantes para Lisboa, chefiados lá pelo irmão do Manuel Beckmann, que era o Arthur Beckmann, né? Eles foram lá para tentar conversar com os representantes da coroa. Porém, não teve conversa. Chegando a Lisboa, esses representantes foram todos presos e foram mandados, né, militares para cá, para o Maranhão, que logo prenderam Manuel Beckmann e o enforcaram em praça pública. E assim acabou a revolta de Beckmann. Então, perceba, eles queriam nada mais, nada menos, melhores condições, né? Aí de mão de obra, escoamento da produção. Qual foi a resposta da coroa portuguesa? Todos foram presos, né? E Manuel Beckmann foi enforcado em praça pública. Então, perceba, por que Manuel Beckmann foi enforcado? Porque eles foram lá de encontro à coroa portuguesa, né? Eles peitaram a coroa portuguesa. E isso era uma afronta contra os interesses da coroa. Em virtude disso, que a repressão foi brutal, foi violenta, assim como foi. Beleza? Assim terminou, então, a primeira revolta nativista. Os revoltosos, então, não tiveram muito sucesso. Verdade? Segunda revolta aqui na nossa lista, a Guerra dos Emboabas. Aqui entramos já no século XVIII. E é interessante perceber como a região da mineração vai ser uma região fértil de revoltas. A Guerra dos Emboabas, de 1708, aconteceu na região de Minas Gerais. E aconteceu devido à mineração, certo? Você lembra que quem encontrou os minérios na região de Minas Gerais foram os bandeirantes paulistas. Falamos disso na aula passada. E aí o que acontece? Esses bandeirantes paulistas reivindicavam para si, então, um monopólio sobre a mineração. Então, eles queriam que apenas eles procurassem ouro, explorassem o ouro, né? Então, eles se chamavam, né, paulistas, e eles costumavam chamar os de fora, quem não era paulista, de emboabas. E existem várias explicações para esse nome. Alguns historiadores dizem que emboaba era uma espécie de pássaro nativo, que tinha o pé enturmado, né? Então, eles chamavam as pessoas de emboabas, porque os paulistas andavam descalços, né? Então, quando eles viam alguém calçado, já via que não era paulista, chamavam de emboaba, né? E havia também outra explicação, né, que emboaba deveria vir da língua indígena e queria dizer algo parecido com estrangeiro. Bom, de uma explicação de outra, não importa, porque a gente sabe. De um lado temos paulistas, de outro os emboabas, certo? E aí o que aconteceu? Esses paulistas queriam explorar o minério apenas eles, impedindo aí a presença dos emboabas. Qual o problema? Aqui em Minas Gerais, rápido encheu de gente de fora, né?
tinha mais emboabas do que paulistas. E os paulistas decidiram expulsar esses emboabas, né? O administrador local era o Manuel Borba Gato, tentou expulsar os emboabas, só que os emboabas também tinham um líder, que era Nunes Viana, que era um senhor, né, também um fazendeiro, dono de cabeça de gado, também tinha aí suas tropas, né, comercializando o local. Eles decidiram se revoltar, então, contra a determinação dos paulistas, e assim começou uma guerra, para ver quem tinha razão. De um lado, paulistas, de outro lado, os emboabas. Tivemos vários conflitos. Um dos conflitos mais marcantes, né, foi o conflito no Rio das Mortes, né, onde os paulistas se renderam, mas mesmo assim todos foram mortos, né, foram assassinados pelos emboabas, por isso é chamado local de Capão da Traição. No final das contas, a metrópole portuguesa percebeu que quem era prejudicado nisso tudo era a própria metrópole, porque embora, enquanto paulistas e emboabas estivessem guerreando, a mineração estava parada e a coroa não tinha então lucro, né, com essa mineração. Devido a isso, que a coroa portuguesa decidiu intervir e, em 1709, criou a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, tá certo? Antes, tudo aquilo, né, fazia meio que parte da capitania de São Vicente, uma coisa meio confusa, não sabia exatamente onde é que terminava uma capitania, começava outra. Por isso que a coroa decidiu, então, organizar e criar uma capitania própria daquela região. Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que tinha sua capital ali na vila de São Paulo, certo? Em 1709. E assim, é claro, decidiu exercer uma presença maior aí nessa região da mineração. Bacana? E assim terminou mais uma revolta nativista, né? Uma guerra aqui local. Okay? E os paulistas, né, só para dizer, depois da guerra dos emboabas, perceberam que não tinham ganhado nessa guerra, decidiram então explorar outras regiões. Assim, eles encontraram outras regiões auríferas, região que hoje é Goiás, Mato Grosso, certo? Encontraram ali outras regiões de exploração mineral. Beleza? Outra revolta nativista, a Guerra dos Mascates, de 1710. Saímos de Minas Gerais e agora vamos para Pernambuco. Vocês devem ter estudado que no século XVII houve uma invasão dos holandeses, ali no Nordeste do Caribe. Né? Inclusive veio Maurício Nassau, esse governador, né, aí do Brasil holandês, inclusive passaram um bom tempo com os holandeses, depois os holandeses foram expulsos. O que acontece? Antes dos holandeses já existia a vila de Olinda, beleza? A vila de Olinda, que era uma vila próspera, era a capital, né, lá da capitania de Pernambuco. A vila de Olinda, então, tinha as pessoas mais ricas, senhores de engenho, senhores de escravos, diga-se de passagem. Com a chegada dos holandeses, outro local que ganhou muita visibilidade foi Recife, que até então não era uma vila exatamente organizada. Porém, depois da expulsão dos holandeses, Recife se tornou uma cidade poderosa. Ali havia vários comerciantes ricos, poderosos. E aí o que acontece? Uma vez que os comerciantes de Recife eram ricos, eles começaram a exigir a autonomia, tá certo? Queriam criar em Recife o quê? Uma Câmara Municipal. Gente, o que acontece? No Brasil, né, as vilas mais importantes tinham câmaras municipais. O que isso quer dizer? Que tinham lá seus representantes, né, dos colonos, e tinha também um símbolo de autonomia, que era o pelourinho. O pelourinho era isso aqui, era uma espécie de um poste que ficava aqui no centro da cidade, certo? O pelourinho era um símbolo de autonomia e, além disso, era o local onde os escravos eram castigados. Né? Então, os escravos ali da vila, se faziam alguma coisa que era contra a vontade, né, do seu senhor, o senhor mandava castigar esses escravos lá no pelourinho, à vista de todos, né? De todo mundo. Então, quer dizer, além do castigo físico, é claro, era uma humilhação e era um aviso também para os outros escravos. Então, o pelourinho, que era esse poste colocado no centro da cidade, na praça central da cidade, é um símbolo de poder. E aí os recifenses queriam, é claro, esse símbolo de poder. Queriam o seu pelourinho, queria a sua Câmara Municipal. Além disso, é importante falar que as elites de Olinda estavam cada vez mais endividadas com os recifenses. Por quê? Olinda estava em decadência. A gente falou na aula passada, inclusive, que a economia açucareira começava a decair devido à concorrência com o açúcar holandês, né? Então, o senhor de engenho começava a entrar em crise. E eles emprestavam dinheiro de quem? Dos recifenses, a fim de conseguir sanar aí, né, suas dívidas, suas obrigações. Isso começou a gerar... Ui. Você não está ouvindo, Li? Poxa, vocês estão ouvindo, galera? Será que o problema é só no computador do Li, eu não sei o que é. Cadê?
Marcele e Rian, vocês estão ouvindo bem? Como é que está o áudio aí? Está Tô ouvindo, Marcele? ouvindo. Está ouvindo, hein? Então, Li, eu acho que, Sim. acho que é o problema no computador do Li, da Li, eu não sei quem é. O Rian também está ouvindo, Larissa também está ouvindo. Faz o seguinte, tu pode entrar, sair e entrar de novo. E sai e entra de novo. Eu também não está ouvindo, né? Eu vou dizer aqui. Sai. Pronto. Espero que volte. Vamos continuando então. Então, isso gerou uma rivalidade, né, entre as elites de Olinda, que era o interior, e de Recife, que era o litoral, certo? Recife, então, ganhava mais importância, né? Olinda perdia importância, estava ali em crise, certo? Recife queria autonomia. A coroa portuguesa percebeu que Recife tornava-se cada vez mais uma cidade mais importante. Devido a isso que a coroa decidiu, então, conceder essa autonomia, né? Decidiu dar uma Câmara Municipal para Recife. Deixa eu só ver aqui. Decidiu dar, então, uma Câmara Municipal para Recife. E aí os olindenses do interior, né? Então, eles não gostaram. Ah, melhorou, beleza, show de bola. Os olindenses não gostaram, né? Por conta disso que invadiram Recife, a fim de impedir que Recife se tornasse, então, uma cidade importante, né? Uma vila importante. Inclusive, os olindenses chamavam os recifenses de mascates, que era um termo pejorativo, tá certo? Por isso que é a Guerra dos Mascates, uma guerra dos olindenses contra os recifenses, que era chamado de mascates, aqueles olindenses. Então, os olindenses invadiram Recife, e, é claro, teve muita morte, teve muito conflito, muita briga, e aí a metrópole portuguesa decidiu intervir. Por quê? Para Portugal, Recife era muito mais importante agora do que Olinda. Por isso que eles interviram em defesa dos interesses dos comerciantes de Recife. Recife foi efetivada como vila e sede da capitania de Pernambuco. Olinda perdeu esse status, né, de sede da capitania de Pernambuco e os líderes da revolta, inclusive, foram penalizados. Muitos foram penalizados ao degredo. Degredo era quando os portugueses pegavam os colonos e mandavam para outra colônia, bem longe. Né? Então, geralmente, os portugueses pegavam esses colonos revoltosos e mandavam para a África, ou mandavam para as Índias, e lá eles ficavam até morrer. Era o degredo. Né? Então, os olindenses, né, foram penalizados com o degredo, enquanto os recifenses saíram aí vitoriosos, né, obtendo aí sua Câmara Municipal. Beleza? A Guerra dos Mascates. Revolta de Vila Rica. Pronto, para a gente fechar aqui as nossas rebeliões nativistas, revoltas nativistas. Voltando para a região de Minas Gerais, olha só, mais uma revolta, agora em 1720, revolta de Vila Rica. O que acontece? Vila Rica era uma das várias vilas, né, que havia na região de Minas Gerais, beleza? E aí você lembra que havia os impostos, né, que deveriam ser cobrados sobre os mineradores. Na época, o governador da região era o Conde de Assumar, e ele assumiu com a missão de cobrar o quinto, que estava aí atrasado, diga-se de passagem. Então, o que acontece? Lembra que o quinto era o quê? Uma quinta parte de toda a produção do ouro. Os mineradores tinham que pagar isso todos os dias, né? Para isso, foi determinada também a criação de casas de fundição. Criação de casas de fundição. Lembra que é onde os mineradores levavam o ouro, lá já se separava o quinto para pagar para Portugal, e o restante era derretido e era feito barra de ouro, né? Que era entregue, devolvido ao minerador. Acontece que a criação das casas de fundição desagradava, é claro, os mineradores, que queriam pagar quanto menos imposto, melhor. Né? Se pudesse sonegar mais, melhor ainda. Devido a isso, então, que os mineradores decidiram se revoltar contra o quinto. E quem liderou essa revolta foi o tropeiro Filipe dos Santos. Beleza? Por isso que a revolta de Vila Rica também é chamada de revolta de Filipe dos Santos. O que aconteceu? O resultado: repressão violenta da coroa portuguesa sobre esses revoltosos. Ok? Várias pessoas foram presas. Filipe dos Santos, que era o líder, foi enforcado e esquartejado, ou seja, ele foi enforcado, depois os vários pedaços do seu corpo foram espalhados aí por Minas Gerais. Ok?
No final das contas, houve a criação das casas de fundição, né, para a melhor fiscalização dos impostos, fiscalização tributária, e houve também a separação das capitanias de Minas Gerais e da capitania de São Paulo, a fim da coroa portuguesa, assim, melhor fiscalizar, né, a cobrança de impostos dos mineradores aí de Minas Gerais. Beleza? Então, o que é importante perceber nessas revoltas? Que esses colonos começam a perceber-se, né, com interesses diversos dos interesses da metrópole, como eu falei, né? Revolta de Beckmann, você lembra disso aí? Além disso, as elites começam também a se desentender, a lutar entre si. É o caso aí da Guerra dos Mascates, certo? A revolta de Vila Rica foi outra revolta também, né, contra a administração colonial portuguesa. Então, perceba que, aos poucos, havia o surgimento de uma certa consciência, né, de uma certa identidade de pessoas que eram separadas, né, de Portugal, podemos dizer assim. E é justamente com isso que nós chegamos, finalmente, às revoltas separatistas em si. É importante mencionar também, né, que havia outras revoltas, né, nativistas, não é? Várias e várias revoltas, mas a gente não consegue falar de tudo, por isso que a gente vai falar sobre as principais. Mesma maneira também as revoltas separatistas. Vou falar das duas principais, que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Começando aqui pela Conjuração Mineira, também chamada de Inconfidência Mineira, né? 1789. O que rolou aqui? Voltamos a Minas Gerais, beleza? Lembrem que Minas Gerais, né, tinha toda uma cultura própria, tinha toda uma característica própria, é isso? E aí, no final do século XVIII, começava a chegar em Minas Gerais as ideias iluministas. Por isso que a maior influência aqui da Conjuração Mineira, também chamada Inconfidência Mineira, foi o iluminismo. E quem eram os inconfidentes, os revoltosos? Boa parte deles eram membros da elite mineira colonial. Uma boa parte eram membros da elite, uma outra parte também considerava, eram membros aí da chamada classe média, né? Eram profissionais liberais, como médicos, jornalistas, certo? Pessoas que também estudavam iluminismo. O mais pobre deles era o coitado Tiradentes, né? O Alferes aí, Tiradentes, que foi quem acabou pagando o pato aqui. O Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, né? O Tiradentes. O que acontece? Recentemente, aqui em 1788, houve uma mudança na administração colonial. O Visconde de Barbacena assumiu aqui a administração. Ele assumiu com a missão de garantir o pagamento das dívidas à coroa, o pagamento do quinto. De novo, as elites estavam endividadas, e aí o Visconde de Barbacena tinha a missão de cobrar o quinto. E aí, caso ele não conseguisse, ele ia fazer a cobrança da derrama. Você lembra que a derrama é o pagamento de todos os impostos atrasados. Né? Então, aí mais, né, quase 100, eram 100 arrobas de ouro anuais que deveriam ser pagas à coroa. Lembra que a gente falou na última aula, né? Se a pessoa não tivesse dinheiro para pagar aí a derrama, ela tinha que se virar, tinha que dar o jeito dela aí. Né? Então, é uma cobrança aí bastante que incomodava muito, é claro, a população. Okay? Quem é os maiores devedores, é claro, que é a elite mineradora. Né? A elite mineradora. Devido a isso, então, que essa elite que estava endividada decidiu também se revoltar. Agora, a diferença é a seguinte, que, ao contrário de antes, agora nós temos as ideias iluministas. E lembra que o iluminismo prega? O iluminismo prega a liberdade, o iluminismo faz a crítica ao antigo regime, ao mercantilismo. Né? Então, quer dizer, agora essas pessoas começam com essas ideias iluministas, pensar na separação, na independência. Certo? Importante lembrar que em 1776, né, os Estados Unidos tornaram-se independentes, né, fizeram a sua declaração, ainda era algo recente. Então, a independência dos Estados Unidos e o iluminismo inspiraram os revoltosos aqui da Conjuração Mineira a buscar a independência. Porém, um fator muito importante, eles queriam independência do Brasil? Não exatamente. Eles queriam mais exatamente a independência da capitania de Minas Gerais. E era um dos objetivos, independência da capitania de Minas Gerais. Depois pensou-se também, né, em unir também a capitania de São Paulo, a capitania do Rio de Janeiro, mas percebe que não era todo o Brasil. Que, como nós já comentamos, não existia um sentimento nacional. Né? Então, basicamente, era aquele pedaço que eles queriam independente. Eles queriam a proclamação de uma república e, sobre a escravidão, não havia muito consenso, né? Porque boa parte dos confidentes eram senhores de escravos. Então, não havia muito consenso em torno da abolição da escravatura, uma vez que isso ia contra os interesses dessas elites. Né?
E aí, é claro, além de tudo isso, eles também queriam industrializar, né, essa nova república que nasceria. A capital dessa república seria São João del Rei, eles queriam organizar um exército permanente, enfim, queriam trazer todas aquelas características iluministas aqui para o que seria essa nova república. Inclusive, a bandeira é muito interessante, que hoje é a bandeira de Minas Gerais traz o lema em latim, libertas quaes era tamen, quer dizer, né, liberdade, ainda que tardia. Pois bem, o que aconteceu? Eles, Confidentes, se reuniam em sociedades secretas para discutir as ideias feministas e, com base nessas discussões, acabou surgindo a ideia da emancipação, né? E aí começou-se a trazer, a se programar, que seria essa revolta. Esse ano que na Conferência Mineira eles nem chegaram a pegar em armas, né? Não chegaram a pegar em armas, porque logo houve a delação de quem? Do Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis era um dos caras que estava endividado com a coroa portuguesa. E com base nisso que ele acabou delatando, né? Dedurando aí os chamados inconfidentes. E logo, vários inconfidentes foram presos. A derrama não aconteceu, como essa derrama, e o Visconde Barbacena mandou ordenar, fez a chamada devassa. A devassa, na época, era o que? A investigação, mandatos de prisão contra os revoltosos, né? Vários deles foram presos, entre eles o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o popular Tiradentes, né? Tinha esse nome, porque ele era alferes do exército, alferes, seria algo parecido, um pouco parecido como sargento do exército, né? Além disso, nas suas horas vagas, ele também exercia a profissão de cirurgião dentista, né? Ou seja, arrancar dentes, né? Naquela época só tinha e só dava para fazer isso, só tinha que estudar para arrancar dente, né? E sem anestesia de passagem. Então, o Joaquim José da Silva Xavier, que é esse passagem, ele era mais pobre, realmente. Ele não era da elite mineira, né? Mas também ele era o mais entusiasmado. Porque, ao contrário dos outros que eram mais quietos, o Tiradentes ele passava ali, ao longo das vilas chamando as pessoas para fazer parte. Então, ele saía nos botecos, né, nos lugares onde ele ia chamando todo mundo, ia convidando todo mundo para fazer parte do Conferência Mineira. Então, de certa maneira, também nem foi difícil encontrar os inconfidentes, né? Porque como ele era muito, digamos assim, ele não guardava segredo, né, sobre isso, logo se achou ele e se achou também os demais revoltosos, e aqui da Conjuração Mineira. Todos foram presos, abriu-se o processo, todos foram condenados à morte, mas, no final das contas, decidiu-se, né, 12 foram condenados, para ser analisado, dos 12, 11 foram perdoados. Melhor dizendo, ao invés de serem mortos, a sua pena foi mudada, foi comutada para apenas degredo. Foram mandados também para bem longe daqui do Brasil, né? Porém, tinha um que deveria servir de exemplo. Pegaram, então, o alferes Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, né? E aí, lá em 21 de abril de 1792, ele foi enforcado e esquartejado, ok? E aí, Tiradentes foi enforcado, seu corpo foi esquartejado, seus pedaços foram espalhados ao longo de todas as vilas por onde ele passava, onde ele tinha passado, né? Convidando as pessoas aí para a revolta. E é claro, da mesma maneira que a gente falou, por que eles faziam tudo isso? Enforcavam, esquartejavam, espalhavam seus pedaços. Inclusive, a casa do Tiradentes, assim como a casa do Filipe dos Santos, foi derrubada, seu terreno foi salgado para que não crescesse nada ali. Por quê? Para mostrar para as pessoas, olha, você não mexe com os interesses da coroa portuguesa, senão você vai parar, vai acabar, né? Enfim, vai passar, né, por essa mesma situação, vai ter a mesma sorte, vai ter aí o mesmo destino. Okay? E aí, só para citar rapidola, é importante também mencionar que Tiradentes morreu, né? Porém, demorou mais de 100 anos para ele ser lembrado. Para ser mais rápido, foi quase 100 anos que ele foi lembrado, né? Quando houve a proclamação da República, que havia necessidade de heróis nacionais, é que Tiradentes é lembrado aí como Marte. E aí foi criado, né, o feriado, inclusive. Essa pintura, inclusive, ela é bem interessante porque Tiradentes, quando foi enforcado, possivelmente teve seu cabelo sua barba raspada, para não atrapalhar a corda. Mas o Tiradentes sempre era mostrado assim, né? Cabelo grande, barba grande, ao lado do crucifixo. Isso aqui é uma comparação de Tiradentes com Jesus Cristo. Né? Os republicanos queriam comparar Tiradentes com Marte, né, realmente, transformar Tiradentes em Marte, no herói, assim como Jesus Cristo, de certa maneira. Por isso, sempre essa comparação, Tiradentes com Jesus Cristo. E, além disso, essa tela, que é do Pedro Américo, né, ele vai comparar Tiradentes ao próprio Brasil. Se você for olhar, o corpo de Tiradentes esquartejado tem um formato muito semelhante, aproximado, do mapa do Brasil, certo? E, é claro, tudo isso
propositalmente. É a ideia, né, de se transformar o Tiradentes em um herói nacional. Por isso o corpo dele, ele fica aí no formato, né, do mapa do Brasil. Você vê Tiradentes junto ao crucifixo, né? Você olha esse Tiradentes meio que o alto, né? Então, existe toda essa exaltação que foi feita muito tempo depois. Beleza? Show de bola! E para encerrarmos, então, aqui nossa aula, vamos falar aí da Conjuração Baiana, ok? Conjuração Baiana de 1798. Muito bem, a Conjuração Baiana já foi a Bahia, né, como já diz o nome, e a maior influência vai ser, sem sombra de dúvida, a Revolução Francesa. E aí, galera, é importante perceber aqui semelhanças, mas também diferenças. Da mesma maneira que a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana vai ter influência do iluminismo, com toda certeza. Mas, ao contrário da Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana vai ter um caráter muito mais popular, beleza? Então, vamos ter a participação de escravizados, de quilombolas, libertos, pessoas pobres aqui nesse movimento. Inclusive, a maior inspiração da Conjuração Baiana vai ser a Revolução Francesa, na sua fase mais radical. Lembra que na Revolução Francesa teve a fase radical, os jacobinos, né? Fase mais popular também. Então, essa vai ser aí a maior inspiração da Conjuração Baiana, ok? Qual era a situação? Quais eram os antecedentes? Salvador estava passando um processo de desigualdade econômica e social. Lembra que Salvador já tinha sido capital do Brasil, né? Do Brasil colônia, o Estado do Brasil. Porém, lá em meados do século XVIII, tinha perdido esse posto para o Rio de Janeiro. Depois disso, Salvador ficou meio que esquecido pelas autoridades coloniais, certo? Passava por um processo de decadência, a própria elite baiana também não ia muito bem, né? Passava também por essa crise. E no meio de tudo isso, então, Salvador é uma cidade com muita pobreza, né? Muita desigualdade econômica, desigualdade social. No meio de tudo isso, vai surgir uma loja maçônica chamada Cavaleiros da Luz. E essa loja maçônica possibilitou a difusão das ideias iluministas. Galera, você lembra que o iluminismo é uma ideia perseguida pelo antigo regime, pelo absolutismo. Aqui mesmo no Brasil eram proibidos os livros iluministas. Por conta disso que as sociedades secretas eram muito importantes para poder divulgar essas ideias iluministas. Uma vez que sendo elas secretas, conseguiam então ler, né, divulgar esses ideais. Por isso que a maçonaria vai ser muito presente aqui na Constituição Baiana, mas também no próprio processo de independência do Brasil, que a gente vai ver mais adiante. Então, nessa loja maçônica, Cavaleiros da Luz, vamos ver a difusão de ideias iluministas. E aquilo que a gente já falou, né? Liberdade, igualdade, luta contra o regime, luta contra a opressão, né? E aí, galera, o que aconteceu aqui? Diferente de Minas Gerais, essas ideias iluministas não ficaram restritas às elites. Essas ideias iluministas chegaram até as pessoas mais pobres. Por isso que a Conjuração Baiana, ao contrário da Conjuração Mineira, vai ser uma revolta extremamente popular. Vamos ter a participação de membros da elite? Sim, vamos. Mas, porém, todavia, também teremos a participação popular de brancos pobres, de negros, índios, de mestiços. Por isso que a Conjuração Baiana também é chamada, né, de Conjuração dos Alfaiates, também chamada de Revolta de Búzios, okay? Uma vez que também, né, havia muitos populares, e alfaiates era aqui uma profissão popular, ok? Quais eram os objetivos da Conjuração Baiana? Queriam, primeiro, a independência da capitania. Lembra que eu falei para vocês? Não queria independência do Brasil ainda, queria independência da capitania, nesse caso, da capitania da Bahia. Beleza? Queriam proclamar a República Baiense com base nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Essa que seria, inclusive, a bandeira da República da Bahia. Beleza? Eles queriam, olha só, a abolição da escravidão. Opa, destaque isso aqui. Um ponto principal da Conjuração Baiana, que não está na Conjuração Mineira. Eles queriam a abolição da escravidão. Ora, quem fez parte da Conjuração Baiana foram populares, foram pessoas pobres, negros, libertos, escravos. Por isso, nada mais comum então do que eles quererem a abolição da escravidão. Além também da igualdade de direitos e deveres. E aí, dito isto, o que aconteceu? Algo muito semelhante com a Conjuração Mineira. Na Conjuração Baiana, então, houve a participação, né, de populares, né, isso é diferente. Porém, com essa grande participação de populares, os membros da elite acabaram largando de mão, tá certo? A conspiração, e ficando só os membros da população. Esses populares fizeram uma grande panfletagem, fizeram uma grande propaganda do movimento.
E foi aí que eles se deram mal, porque fazendo uma grande propaganda, convidando muita gente para fazer parte do movimento, não tardou para aparecer de dedo duro, né? Que acabou aí dedurando, né? Como acabou delatando o movimento. Né? Houve as denúncias com base nisso, que ocorreu também da mesma maneira em Minas Gerais, também a devassa, né? Ou seja, a investigação, a prisão dos revoltosos, né? Alguns membros da elite que chegaram a ser presos foram depois acabaram sendo soltos, mas no final das contas, houve o enforcamento e o esquartejamento dos líderes populares, que eram esses quatro aqui, né? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, né? Que eram negros, como você dá para perceber aí pelas feições, né? Eles foram enforcados e esquartejados. E assim acabou a Conjuração Baiana. Ok? Muito bem. E assim fechamos nosso conteúdo. Olha só, show de bola, certinho aqui no nosso horário. Tranquilo, gente? Tranquilidade? Tudo certo? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Cadê Marcele, Ian, Luane, Larissa, Ainá, Li? Tudo tranquilo? Tudo tranquilidade? Uma dúvida? Se não tiver dúvida, então a gente encerra por aqui. Não, Marcelo, beleza, tudo ótimo, show de bola. De boa, Tainá, ótimo, muito bom, bacana. Então, gente, fechamos por aqui, né? Já tem atividadezinha lá para vocês fazerem, beleza? Depois entrem lá, façam lá o exercício, e aí, claro, qualquer dúvida, só me chamar aí, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos, um ótimo fim de tarde, fiquem com Deus e até a próxima. Se cuidem, gente, valeu, tchau.